chaîne des okakana bien-aimé. L'adoration, délivrance et totale les okakana dans ma zone. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Bien-aimé, tu t'occupes mon exécutif car on va adorer Zambé. Exactement là qu'on se fait là. Adorer Jésus. Adore l'Éternel des armées. Car il est digne, bien-aimé. Bien-aimé, quand on a regardé l'oyo comme Adéa, mais bien-aimé, il y a qu'à pour adorer Il est Zambé. digne de recevoir. Zamba dans la maison d'adoration à Dieu. Il est digne. Alléluia. Il est digne. Cela n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Jésus. Il est celui qui est capable de te sortir de la captivité. Alléluia. Il est celui qui est capable bien d'ouvrir le livre. Jésus. Le livre qui a été scellé dans ta famille. Alléluia. Là où ton nom est écrit pour te condamner. Zamba le reflet bien-aimé. Zamba modèle bien-aimé. Au consulat les sous wapi. Bien-aimé, quand il s'en va dans le travail qui a Kobunga. L'État qui mission qui est dans le Seigneur. Adore l'éternel bien-aimé. Il est le bien de la Nicolas, mon tapon, on a qui sait. Ouais, on a qui capable. Oui, adore Jésus. Il y a comme ma coupe pour les douleurs, bien-aimé. Il y a comme ma souffrance et moi le geste qui a mis ma clé. Tudo que Ele nos concedeu, porque não é tão brincadeira. Deus nos protegeu e nos dá o dia de hoje, e o dia de hoje nos seja dado. Porque muita gente que estivemos junto com Ele durante a semana não teve a graça nenhuma, mas Deus nos concedeu a graça para que nós possamos ver amanhã de hoje. E por isso estou abençoado. Por favor, cumprimento o amado que está próximo de você. Fala, o dia de hoje é me dado. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Est-ce que será muito bom na joie? Será que tem alguém que está alegre? Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Alors, tu as un séminaire comme d'habitude. Estamos em um seminário como de hábito. Falamos toda semana le cœur de l'homme. o coração do homem. Vraiment, nous avons répété ce qui est bon dans la terre. Estou repetindo que tu que não estás a aparecer. Parce que ça va tão favorável, nous avons fait ça. São tempos favoráveis que Deus nos conceda para que possamos falar na sua parte. Alors, nous dimanche, Todos os dias não é somente domingo e segunda-feira do jeito que a gente fala. mais só que nous avons permettre. Mas se Deus permitiu, e a gente faz a sua vontade. Ele gostaria que seja um daqueles que estão beneficiados. É pelo menos que estamos. Que nós falamos de coração de um homem. Eu não quero voltar mesmo atrás, porque eu tive tempo de explicar a nossa introdução. Na Jérémie chapitre 17 verset 9. Será no Jeremias capítulo. A Bíblia nos diz: le cœur de l'homme est porté par de sitôt. O coração do homem é tão Porté par de sitôt. Donc ils sont liés. Está ligado Na matambo ebele. a muitas coisas. Alors maintenant, qui peut les reconnaître? Quem pode reconhecer? Donc, Como eu também estou assim, não posso reconhecer o seu coração. E também não posso saber o que tu pensas no momento. Todos nós estamos na igreja, mas a gente e pensamentos estão fora. E aonde o pensamento lá no bisno. E eu sei que quando eu sair daqui, aí vou no bisno. Alléluia. Amém. Donc, moko na moko,
Satan azali na pensée na ye. Tem seu pensamento. Mais nzoka ndenge to église. Ah, como a igreja, Biso nyonso tokozala pensée moko. todos nós devemos ter um só Na pensamento. idée moko. Ah, com uma só Mais ideia. ma compréhension est différente. Mas compreensões podem ser diferentes. Ça dit que na idée moko. Quer dizer, temos uma Parce que ideia. nous avons un seul Dieu. Porque temos somente um Nous único sommes Deus. na maloba o ezemini. E estamos a crer na palavra que estamos a crer. Sauf que ma compréhension est différente. Ah, além dos comportamentos são diferentes. Mais Jérémie a Zoloba. Mas Jeremias diz: Le cœur de l'homme o coração do homem tortillé é tocado pas et surtout. abre muitas coisas. Qui peut les reconnaître? Quem pode reconhecer? Mon problème est ali. O meu problema é o Qui seguinte: peut les reconnaître? quem pode Et reconhecer? si ta problème est ali. Aí que está o problema. Nanya toki koyeba. Quem pode saber? On semaine natali saki. Ah, na semana eu Ba demonstrei élément o eza central na motema. os elementos centrais que se encontram no coração do Na mobile ki homem. biso. Eu falei na gente, Selon Bible. segundo a Selon ma Bíblia, recherche na sali. segundo as pesquisas que eu fiz, Trouvé e aí encontrei le moteur. a palavra coração. 876 fois. Ah, falei 876 vezes. Eza na makamsu na Bible. Há coisas na Bíblia, Balabila ko defa 3 fois. antes serão 3 e repetiram 3 Mali vezes. kama motema. Mas o caso de coração, Babeti ya mosete. aí Deus pregou na palavra. Araba ki inspiré. As pessoas que estavam inspiradas, Tangu nzamba zo inspiré bango. quando Deus inspirava ele, Tangu nzamba zo ebisa bango. quando Deus falava Bakoma yango. que ele escreve, Ekomaki lokola répétition. tornou-se como uma repetição. Nzamba zo koinsiste. Deus insista, Parce qu'il sait. porque ele sabe. Motema moto. O coração do Eza homem via moto. é a vida do homem. Aleluia. Amém. Motema moto. O coração do homem Neza moto petia. eu mesmo a pessoa. Outro nome daquele l'esprit. O que falamos acerca do Espírito Eza quelque chose. é uma coisa Oyo nzambe. que Deus Atiaka kati na se biso. coloca dentro de nós, Na bato yo. nas pessoas Baza ko recevoir tout d'abord. que estão recebendo Pe bazo croire. e que estão crendo Na parola nzambe. na palavra de Ne Deus. batambolaka na molimo. Aí eles caminham com aqueles Mais medos. ale ya motema zali ya esprit wana. Mas além do coração, olha esse Sabe Espírito. na nzambe apesa moto motema. Ah, Deus colocou mesmo o homem coração. Oh, na kati ya motema wana. Ah, naquele dentro do Place coração. ba sentiment vanda. Onde habitua sentimentos. Place moto ya mutefi. Onde habitua a humanidade do homem. Place projet ya mutefi. Onde habita o projeto do homem. Yango Bible ezoloba. É por isso a Bíblia diz. Yango Jérémie. Olha Jeremias. Plus loin. E ele foi mais longe. Le cœur de O l'homme. coração do homem Torturé par des soutres. é torturado com muitas coisas. Dans la Bible, Na Bíblia, s'il y avait des prophètes, se há profeta, même dans l'Ancien Testament, mesmo no Antigo mais Testamento, Jérémie mas était Jeremias un prophète méchant. é um profeta tão nervoso. Lui ne parle pas de bonnes choses. Ele não tinha nada de boas Il y a que coisas. dans les femmes bonité. Ele não via nada com bênção. Mais il y a que dans Maloba, Mas ele veio com as pour palavras chaque habitant ma bande. que toca o coração dos Il y homens. avait aussi des prophètes. Mas há profetas. Dans Waïné, Quando vem à prophétiser, profetiza, à précipiter ma bande Tunia. há dão paz no Et coração c'est pas dos prophète homens. Nathan. Ah, por exemplo, o profeta Natan. Aqui l'un des prophètes. É um dos profetas. Petit prophète. A pequeno Mais vamos aqui profeta. na Maloba Nzambe. Que tinha a palavra de Deus. Que apulsani. Quando aproxima. Liboso ya pepe. Ah, diante do povo. Azo pesa vie. Ele está dando Il vida. azo pesa E attention. ele dá atenção. Mais Mas Jérémie, quand Jeremias. il se lève Ele foi só. devant les enfants d'Israël, Ah, diante do povo de il y a Israel. que Maloba touche chaque habitant. Ele veio com a palavra que toca o coração Il y a que dele. Maloba choque chaque Ah, habitant. aquelas palavras que ferem. Bien aimé, tika Maloba Nzambe. Bem, mas deixa que a palavra de Elle Deus soit place na bomo ya yo. toma um lugar no seu Maloba coração. Nzambe choque sa motema na Ah, yo. a palavra de Deus fere o seu coração. Eza na bato, Há pessoas, babongwanaka, eles mudam facilmente. eza na bato, E há outra gente, babongwanaka, eles convertem-se, akutani na problème. eles se encontram ainda com um Eza na problema. bato, Há
gente, akufi banzala, ele morre de fome abongoli motema. e aí se converte. Estão acompanhando? Ezana bato, Há gente o babongwanaka, que se converte atelemi na nzela, e ele fica, a ele é convencido ayambi Yesu pe mokonzi. e ele acolhe Cristo como Senhor e Salvador. Ezana bato mosusu, A gente, akufi nzala, ele morre de fome asuki motema, e ele fez o coração. musala ezate, Não tem nem nyonso trabalho, pasi, tudo é difícil. nsima bongoli motema. Aí se converte. Mesana bato, Mas a gente, oyo atobandi koloba, mesmo que você falar, lelo tilobi, hoje até amanhã, amwaki nzamba asala grâce. é que Alors, Deus vai fazer. Jérémie, Mas Jeremias, quand il se lève, et quando a situação ayaka na message ndenge wana, ele vem com o tipo de mensagem bato mitema na bango, daquele jeito que mesmo que ele na ouve, pierre, mas tem pedra. ezala libanga na motema na Mesmo que ye. tem pedra no coração. Liloboyo, Esta palavra esimbi motema na nga, tocou meu me coração. toka ni soki liloba esimbi motema na ye. Afinal, quando a palavra toca o seu Eza coração, koyamene yo, ele leva-te eza kolongola e yo, está tirando na badifficulté, as na dificuldades vie oyo sepeli na na nga, vida que você nzala passa. zosepela na nga Mas te. Deus não está agradando. Alléluia, Glória. na pesa exemple moko Eu facile. vou dar um exemplo facilmente. Paulo azalaki ndenge wana, Paulo era assim. bato balingana na banzambe te, Aqueles que não amam a palavra de Deus, bamaltete bakretien, aqueles que maltrataram cristãos. Paulo azwa ngolu, Mas Paulo tomou a graça na nzela na nzambe, ao caminho de Deus, mosula na moto te, ao caminho de Deus. nzambe ye moko akutana na O ye, próprio Deus foi em une personne, ele único mais mesmo. na notre E temps, no nosso tempo, ensemble ami na l'église, estamos na igreja, ensemble ami na mokili, estão no mundo. il voit la parole de Dieu, Ele ouve a il palavra de écoute Deus, la parole de Dieu, ele escuta, il ne change pas, mas ele não muda. sengeli nzambe ye A moko, conver com o próprio Deus, e ele bate. apeta E ye, ele bate. na likambo zosala, A coisa que ele está fazendo. E aí ele ouve. Paulo. tala mariage ya Paulo, As reações do Paulo. a misala ya As Paulo, obras do Paulo. na Bíblia, Hoje na Bíblia. akangamaki na Ele Yesu, se ficou com lelo Cristo. bafandaki na Yesu, Se sentaram com Cristo. basala te lokola Aí Paulo, ninguém escreveu como Paulo. basala te lokola Ninguém Paulo, fez como Paulo. bien que bapierre basala te, Embora que Pedro basala ba miracle, fizeram milagres. solo moko, Dia. ateli 5.000 personnes, Ele pegou 5.000 pessoas. Mas Paulo, combien est peiné, ele escreveu bastante. Aleluia. bien-aimé, Bem amado, l'éternel, o coração do homem. não vai ter como. Eu falo sempre uma coisa. Là, il y a un certain, le 15, Eu vi quase dia le 15 novembre 2015. dia 15 de novembro de 2015. Amen. Amém. Il est pour être mon colonne. Amen. Tu também vês no seu dia. Il est pour être mon colonne. Amen. Ele também no seu dia. Il a attendu mon ensemble. Eu caminho com Deus. Il est pour être mon Eu ensemble. também caminho com Deus. Mas Tant que comme il a millier, mon bon. quando chega num certo Millier lugar, de comme il peut réclamer. aquele meio, o lugar começou a Ah, reclamar. tu peux comme il peut réclamer. Ah, tu peux comme il peut réclamer. C'est-à-dire, et belé à bateau. A multidão de gente Et comme il peut réclamer. começou a reclamar-te. Et ça, nous on a. E assim, Lequel de l'eau o coração do homem est torturé par des citoyens. é torturado por muitas Par coisas. l'émotion à vie. As emoções de Et vida comme il peut réclamer. está a reclamar-te. Et ça n'a pas de nous soucis. A certa gente, Ce qui lui groupe de. se tu não fugir dos grupos, Au moins, on a bambou au famille. tu não verás a bondade do país onde você está. Será que alguém ouviu? Et ça n'a pas de nous soucis. Há certa gente, Ce qui lui groupe au famille. se tu não se afastar do grupo onde On você a está, bolé na vie na yote. você jamais verá a bondade de homem. Mais ça n'a pas de nous soucis. Mas há certa gente, Avant de nous battre, ele habita com a gente. personne ne peut pas E ele embolir. está caçando a benção. Alléluia. Vous savez que mutu na mutu. Quer dizer de cada pessoa, Azali na ba direction na ye. ele tem suas direções. A Bible dit qu'il y a la destinée de l'homme. A Bíblia chama do destino do La homem. destinée na ye. Cada um tem o seu destino. Azali mon koloko trouver ni pas na ye. Até o dia que ele vai encontrar a sua bênção. Azali mon koloko trouver des preuves ya vie na ye. Até
as provas da vida de outra pessoa. Veja como você entra na vida da pessoa que você se encontrou. Aí mesmo, sabe, o meio que você reclama. Bem amado, Jeremias está dizendo: o coração do homem está torturado por muitas coisas. Mas quem pode reconhecer? Quem pode saber? Si ce n'est pas de Dieu, senão somente o próprio Deus. Qui sonde les cœurs et les reins. É Ele que toca o coração do homem. Les reins, mes amis. É uma coisa tão escondida que tu não fala, que tu guarda, que você jamais procura. Mas tu próprio, você sabe que você falou mesmo que eu quero morrer, mesmo querer me faquear, eu jamais falarei. Estas palavras jamais. É por isso que Deus está dizendo: Ele conhece o que as pessoas não conhecem. Aleluia. Glória. Ça, c'est le message que nous avons pris pendant toute la semaine. Esse é o mensagem que a gente falou cerca dessa semana. J'ai voulu faire une petite rappel. É somente para você se lembrar. Você que vem só domingo. Aleluia. Mas não falei com você. Aleluia. Mas se tu está aqui na semana, aleluia, vais beneficiar. Alors, hoje vamos falar dos sous-temas. Pode ser o quinto ou quarto subtema. Faut-il éviter de fréquenter les pécheurs? Você deve evitar ficar junto com pecadores. Será que você pode fugir das pessoas pecadoras? Faut-il éviter de fréquenter Você também deve evitar de ficar com as pessoas pecadoras. Mais j'ai médité la parole de Dieu. Eu meditei a palavra. J'ai répondu à cette question. Eu respondi esta questão. Vous aussi, vous avez la question de réponse à Bino. E eu também sei que tem você questões de resposta. Será que também pode me se afastar? Eles estão caminhando mal. Que são pessoas pecaminosas. O pecado na vida do homem sai. Sai na vida. Uma coisa que se chama pecado. Porque o pecado jamais ficará eternamente na vida do homem. Mas há condição. Mas também tem pressão. Para que a humanidade saia na vida do homem. Mas fizeram uma pergunta. Será que posso me afastar naqueles que caminham mal? Eu respondi. Eu jamais vou fugir deles. Aleluia. Amém. Por que eu não posso fugir deles? Porque eles também precisam reconhecer Deus. Mas eu demais na minha frase. Mas eu estarei com ele mais prudente. Até estamos a comer na prato. Eu posso fugir deles? Não posso alegrar-me com eles. Mas eu habitarei com eles. Mas serei prudente. É assim que a Bíblia recomenda. É assim que a Bíblia recomenda. Segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 3, verset 6. Capítulo 3, versículo 6. Segundo livro de Tessalonicenses, chapitre 3, verset 6. Capítulo 3, no seu versículo 6. Qu'est-ce que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Nous vous recommandons, frères. Nós estamos a recomendar, irmão, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vous éloignez de tous les frères qui vivent dans le désordre. Que vocês se afastem de todo aquele que vive em desordem. A Bíblia diz. Paulo diz. Estou pedindo a vós. Se
les enfants de Dieu, filho de Deus, porque botamos na terra, jamais podem caminhar na vida de desordem. Mateus das graves e ele sofre e há também gente ao coração de pedra. Aquele nome só Cristo deve aparecer de uma maneira ou outra que ele fala. Procura a vida ou a morte. Veja a experiência do Paulo. Ele está dizendo, convém que você se afastasse. Je vous recommande à e ele diz que eu estou pedindo. Moi aussi je vous demande ce matin dans l'église. E eu estou pedindo a vós, toute personne, todo aquele que está caminhando em desordem. A Bíblia diz, ce n'est pas moi, não é eu, mas a Bíblia diz, se afasta dele. Entenderam-me muito bem? Aquele que está em pecado, não podemos fugir dela. Porque ele não conhece Deus. Nós devemos pegar e se dar ao Senhor, reconhecer a palavra. Mas o que a Bíblia diz, o Paulo, ele não diz aos pagãos, mas é para os cristãos que estão na igreja, de noite e dia, está ouvindo a voz de Deus. Mas a Bíblia está vivendo em desordem. Na vida, há erros que nós chamamos que uma pessoa pode cometer erro. Pode se perdoar. Cometer também pode se perdoar. Mas se tu fez uma coisa como habitude, tornou-se como hábito. Aí os velhos se colocam se posicionam e ele toma posição. Como os homens que estão dirigindo, aqueles que estão dirigindo e falam aleluia. Amém. Porque a palavra de Deus é luz. Que nos está nos ensinar. J'avais dit que j'avais pris le temps de prier Dieu. Eu disse que tinha um tempo de orar. Eu procurei a busca na vontade de Deus. E eu terei tempo de pregar. Qu'est-ce que je peux prêcher? O que eu devo pregar? Et Dieu m'a dit, e Deus me disse, voici les thèmes. Lis Jérémie chapitre 17 verset 9. Aqui está o tema. Cette message. E esta mensagem vient de la part de Dieu. Vem da parte de Deus. Quand Dieu parle, quando Deus fala, c'est qu'il y a quelque chose. Quer dizer que alguma coisa que se prepara. Aleluia. Amém. Há uma coisa. É porque você preparou. Pode se preparar. Há uma coisa que gostará. Pode estar. Je fais l'attention. Presta atenção. Mais Paulo il a répondu. Mas Paulo respondeu. Todo aquele que está vivendo em desordem. Todo aquele que está semeando. Même ailleurs. Ele está longe. Dans l'église de Dieu. Na igreja de Deus. Même aqui. Dans l'église de Dieu. Na igreja de Deus. Même dans l'église de Dieu. Na igreja de Deus. Apoia Cristo. O que é o corpo de Cristo? A Bíblia recomenda. Se afasta de tipo de gente. Amém. Aleluia. Amém. Pour avancer. Vamos avançar. Assista aqui frase à outra. Eu não tenho minha frase de ser. Não selon les instructions, não somente as inscrições que vous avez reçues de nous.
que vocês receberam conosco. Non seulement Não somente inscription, as inscrições c'est-à-dire autour là qui s'habille. que estamos mostrando que vocês receberam conosco. Porque tu vês com tuas próprias coisas. Porque nós estamos mostrando, estamos construindo o povo de Deus a ensinar na Deus. Nenhum de nós que é incompleto. Nous faisons des manières. E nós façamos de maneira colocamos Deus no primeiro lugar. De maneira que Deus proteja nos riscos, noutras coisas. Sabe, na vida do homem há uma coisa que ele também sou. Os olhos também funcionam. Os olhos quando olham, e aí o coração, ele recebe, e ele medita, e ele lança nos meus e ele mata. Aleluia. Amém. Sabe que o pecado é a vontade de um homem. Essa volonté. É a vontade. Parce que chaque chose avant o salalo. Cada coisa antes de cometer. Não vem bruscamente. Não vem de repente, mas começa os olhos veem. E a boca reage. E a mão faz ações. Sabe como é da forma que é? Irmã. Aí já os olhos. Irmã. Os olhos viu. As palavras começaram a sair. Aí o coração começa a fazer isso. Tu és como um anjo. Tu é uma última pessoa que Deus criou. Aleluia. Amém. Bem amado. Tu não verás a bondade de Deus nas suas orações. Se tu é casado, permanece casado. Se tu és solteira, e você aceita ficar solteiro, ninguém te ordenou. Permanece desse jeito. Mas nega o ministério de Salomão. Nega o ministério de Salomão. Aí você muda tipo de mulher. Como a gente muda de casas aqui na Penha. Não, bem amado. Alguém me disse. Eu me alegro muito com o pastor Fidel. Gosto muito de ficar com ele e ouvir ele. Ele toma as pregações. Você tem que fechar o coração. Aleluia. Amém. Não, amado que vem comigo. Ele, papai. Eu tentei andar numa das igrejas. As coisas que você prega são umas coisas antigas. As pessoas não colocam, mas não fazem a igreja. Mas hoje é nessas igrejas. Prega. Prega eles. Será abençoado. É orgulho. Bem amado. Em Deus. E não será abençoado assim. A Bíblia tem os seus princípios. A Bíblia tem os seus princípios. Aleluia. Amém. Bíblia tem os seus princípios. Se tu caminhar com Deus, se eu não orar a favor de Deus, a bênção há de te acompanhar. Aleluia. A bênção vai te acompanhar. Amém. Vem com as garrafas de água. Cada um compra 1 litro de água. Deus há de me visitar. Vamos, pessoal. Não temos Deus de desordem. Deus é Deus de ordem. Se tu queres dinheiro, peça dinheiro. Se eu desejo dinheiro, eu vou pedir que me ofereça. Se tu precisar de alguma coisa da igreja, aí eu vou pedir. Aí porque pedimos para a gente comprar. Aleluia. Amém. É assim que caminha a igreja. Eu vou desejar que quando Deus está desta visão,
Os erros do fidel ne faut pas le faire. não pode fazer. Même a place yo vanda aqui. Onde você está então? Berrel yo mona aqui. Os erros que você Même viu, place yo tambola aqui. onde você Berrel yo caminha, mona aqui. os erros que você Ne viu, faut pas le faire. não pode Mais fazer. yo tambola Mas você caminha na vision oyo. nesta visão. Parce que l'église vit au temps d'histoire. Porque a igreja vive no seu. Bien aimé, tu as mobilité. Yeah, mas estou Pessoal, pensando même des événements que moi dans Estamos vendo os eventos aqui no mundo. Tá lá coronavírus. Coronavírus. L'on l'a idée ici là. Amado, tira aquela ideia que L'on é l'a idée. Tira a ideia. Nós somos tant que prophète l'on l'a Eu idée. estou falando como o profeta tira essa ideia. Na semana o bicho se sali. Atrás do corona, há outros vírus. Sali. E Un message à fin de l'année. C'est-à-dire, il y a temps. são mensagens dos últimos tempos. Matthieu 24 est en ayango. Mateus 24, leia. On peut prouver de l'okorio. Você vai encontrar essas coisas. On commande à la basi na basi baso E banana. você vai ver que entre mulheres estão se Mibali casando. mibali baso banana. Entre os homens estão se Nos casando. États-Unis d'Amérique. Até nos Estados Unidos. O que está dizendo? Yango bitumbe sakuna. Aí que se encontra a batalha. Olha, só conta Nicolau. Aquele que está entrando agora. Yenda só conta samba E kamboana. aquele mais pior. Yango bonde na nzambe. É por isso, ora Même dele. Donald Trump É o Donald Trump. a passé. Que ele passa. Alléluia. Amém. Parce que bitumba ya sana yango. Porque a batalha que Baso libe. eles estão combatendo. Bomba biloko ba éliminer batu na mokili. É para que ele possa eliminar. Mais faites attention. Mas bem amado, faça atenção. Tango na suka. Vamos nos últimos tempos. Tango bilembo ya Bíblia. Vamos nos ensinar na Exato Bíblia. mikokisama. Está se cumprindo. Kama distração na vida Essas yo. distrações da sua vida. Osamwana nzambe. És filho de Deus. Kama pensée ya nzambe. És o pensamento de Deus. Afoyo bondela. Se você orar, Nzambe yebi. Deus sabe. Eza na posa ya mwana. Precisa de filho. Deus Eza sabe. na posa ya mobali. Você precisa de marido. Deus sabe. Posa mbongo. Você precisa de dinheiro. Mbongo komi te. Se dinheiro não chega, Sala shani te. não se sua. Oswa mbongo. Para que você alcance o dinheiro. No que Deus Sala shani te poswa ya mbongo. não fizeste isso. Mas havia Deus que Deus visitou. E deu o trabalho. Devemos Deus sabe. Deus sabe sobre os nossos desejos. O nosso desejo. Você entrega o coração a Deus. Saia na vida de Deus. Sai da vida de distração. Não te dará nada. Amen. Alléluia. Amém. J'avais dit cela. Eu disse isso. 2019. 2019. Avant que Kota entre na nuit de prière, quand on va qu'il na kambo na bien. Em noite de oração, a pessoa Après avoir passé par la Sainte Seine, eu ouvi na Deus. yoki na lito inanga. Eu ouvi nos meus ouvidos Pepe makas. vento forte. Kina pepe wana message ya nzambe. Aí naquele vento a Aí disse mensagem. aí Eu disse-me, mars avril. março e abril Ezala mu pepe moko ya maladi ya makas. haverá vento de doença, ou de epidemia. Sibiti. Haverá morte súbita. Eza mondial. É mundial. Yango esalami. E isso que se cumpre. Bao ba vivaka na nga. As pessoas que vivem Bao comigo, ba yoka nga. aqueles que me Et ouvem, que tout ce que le pasteur fait quand il parle, tudo que o pastor fidel fala, les choses vont s'accomplir. e as coisas Et acontecem. puis les attaques m'ont été. E também não tão. Moi, je ne suis pas prophète dans le ministère, Eu não sou tão profeta do mais ministério, je suis prophète à travers la parole de Dieu. mas eu sou profeta através Quand da je palavra. prêche la parole de Dieu, Quando prego a palavra, l'inspiration de Dieu aí a inspiração de Deus, est bandit au manifeste. aí começa a se manifestando. Alléluia. Amém. Bien-aimés, Bem amado, soyez prudents. seja prudente. Nous allons vivre dans temps où Estamos a viver num tempo tão difícil. même il va Christ. Mesmo cristãos, L'église est comme une a désordre. igreja está em On ne desordem. sait plus où est l'église. Aliás, já não se sabe qual é a On ne sait igreja. pas où est les chrétiens. Quais são os cristãos? Où sont les pasteurs? Onde estão os pastores? Où sont les évangélistes? Onde estão os Ils evangelistas? sont nyonso bato ya kato moko. Todos nós na mesma caixa. Le pasteur akosala masuku ndenge O alingi. pastor vai cometer do jeito que ele Pasteur quer. akosala bambeba ndenge O alingi. pastor faz a maldade do jeito que ele quer. Bien aimé, Bem amado, eloko nyonso
Toda coisa ezalaka na prix nango tem o seu preço mpe ezalaka na bénéfice nango e também seu mpe benefício. ezalaka na conséquence nango. Também tem as suas consequências. Alléluia. Mais soki otamboli na nzambe Mas se tu caminhar com Deus, oluki volonté nzambe aí você procura a vontade de Deus. nzambe akomanifeste Aí Deus há de mpe komona manifestar. bisimbo ya E nzambe. também verás a alegria de Deus. Linga Deseja que te preguem, osenti condamnation que sente uma condenação. ndenge emema yo changer. Aí ele vai levar-te a mudar das obras. mpona talisi biso baklasse ya vie ya motu ndenge A mostrar as classes da vida. ana ndenge abongwanaka. Tem da sua forma que ele se converte. nga na bongwamina na filme Eu me converti num filme ya fidèle do Fidel. babatizanga mpe na nkombo ya E fidèle. fui batizado também em nome de Fidel. nga aza nzuzu na lipasa Eu sou gêmeo. etonga bima liboso ya papa na biso a partir d'aujourd'hui Mas quando saí no pai, a partir de hoje, makambo nga na moni as coisas que eu vivi, a partir de lelo nkombo wana eloko ye. a partir de hoje este nome saiu. donc nga soki oluka nzuzu okozwanga susu te. Aí se você me prevalece em nome de Nzuzi, não vai me encontrar mais. alleluya. Amém. nkombo wana yango ekendaka ntina bate na nga Aquele nome que foi até no meu dia de batismo. nde babatize nga Aí me batizaram, na nkombo ya fidèle. me batizaram no nome de Fidel. parce que j'avais suivi une film. Porque eu acompanhei um filme. Un homme, c'est-à-dire, il aimait la parole de Dieu. Homem que amava bastante a Il palavra dele. était beaucoup maltraité. Ele foi muito maltratado. Azomata même likolo ya nzete na Bible na E ye. ele subia numa árvore com a sua Bíblia. Azokota zamba même na Bible na ye. Entrava em matagal com a sua Bíblia. Loin epesami na mboka. A lei é dada no país. Toka moni na Bible. Aquele que se encontra com a Bíblia na mão é a de ser Nazoba morto. par rapport ya film oyoebonisanga motema. Eu estou vendo a relação do filme que me fez converter-se. Bakanga ndeko wana. Aí pegaram naquele homem. Ndeko wana lia na vi na ye. A tortura que esse homem teve. Mais abloka Bible na nzambe. Mas ele bloqueou a Bíblia em Deus. Nazoka na nga. Eu mesmo que me feri, Bíblia hoje, mas esta Bíblia, Ata fei na ngomoko elo. mesmo nenhuma folha ele vai há de sair. Babeta ndeko na bi que c'est-à-dire abetama. O homem foi totalmente maltratado. Filme batu balela. O filme as pessoas choraram. Mais lelo bakamata filme Yesu batia bataka. Mas hoje coloca o filme de Jesus. Batu bakolela te. Ninguém vai chorar. Kuti batu beta ye. É, a pessoa bate nele. Ele não escuta. Alléluia. Amém. Mais nous avons passé d'étapes. Mas nós passamos etapas. La film a pas comme d'abord les mots. Só no filme a pessoa se converteu. Alléluia. Amém. Bien-aimé. Bem amado. Tema ya batu. Coração do homem. Comme ma casse. Tornou-se tão Si forte. koyo machalo biboyoka. Então Mateus disse o seguinte: Lorsque vous verrez la désolation, c'est-à-dire la désolation, vous avez c'est-à-dire désordre, ou va passer tout dans la désolation. quando vocês vão notar esses todos os sofrimentos, Jimelobi est continué mikati l'église. entrou mesmo até nas igrejas. Babi bato bazotanga malobanza. Aqueles que estão pregando a palavra, Babi basala attention. que eles façam atenção. Et c'est que les makambo wana. Convide que aquelas Et même palavras l'église. que estejam na Livré igreja, na blé et l'ensemble de kati l'église. Livré na blé. Livré. L'obélang. Livré. Personne livré. joio. Alléluia. Donc tu es livré na blé tiawa. Et ça sous forme il y a farine, blé sous forme il y a farine, livré, c'est-à-dire une kona il y a madena dans l'amour, na terme biblique ne peut livrer et blé et se marcher ensemble. Alléluia. Amen. Mais balobi. Alléluia. Tu mets ma parole pour la gloire de Dieu. Mais balobi, Mas disseram, il y a mon maître là. o mestre da lavra, ele que há de julgar. Bien aimé, Bem amado, nós só supplions l'église. eu estou suplicando a igreja, Il y a solo na verdade, tika bote manayo. desde que seu coração, Essa que nós vamos. que faça a obra de Deus. Longwana va penser à Sai dos pensamentos falsos. est-ce que on s'en voit na vie na yo? Será que já tomou um tempo na sua vida? On sala examen de conscience. Que faça um exame de consciência. Les gens basa que examen de conscience me ba raisonner. Hoje em dia as pessoas não fazem exame de consciência, mas eles Parce que pensam. toi ça qu'on raisonner. A pessoa que está pensando. Não, toi ça examen de E com a conscience. pessoa que está fazendo exame de consciência. Un examen
É como se fosse me deram muitas coisas. Mas quando a sala sentença na minha som, Mas que eu possa fazer a sua sentença. Ou também pode me fazer uma pergunta. É aí que se chama exame. Mas do que se fala, pensa. Quando sento, penso. Aleluia. Amém. Mas quando a igreja, a igreja não precisa de exame de consciência. mas exame de consciência. Você vendo a sua vida, você vendo a sua caminhada, veja tudo que tu deseja. Será que merece ou não merece? Aleluia. Amém. Alors, surtout comme il va chrétien, Então, se a gente tornasse esse tipo de cristão, os cristãos de Berê, aqueles que pregam ele, mas depois quando sai, ele come e eles voltam nas palavras que foi pregado. Se tu quer notar esse tipo de cristão, se encontram. Se você ir em Brananistas, testemunho de Jeová, você vai encontrar esses cristãos de Berê. Embora que comentem erros, mas são uma das imagens dos cristãos de Berê. Aí ele pega pelo menos um criancinho e leva uma parte de Branamista. Pega um cristão que fez 15 anos aqui na igreja, que colocam lá aqui. Até 3 versets bibliques. Pelo menos 3 versículos. O amado faz 15 anos na igreja, não sabe. Mas testemunho de Jeová, ele fez 2 semanas nos seus ensinamentos. E ele há de falar as palavras de Deus. Se Deus também te dou no coração. Aleluia. Amém. Vou dar um exemplo, porque eu amo muito meus exemplos. A esposa do pastor sabe. O irmão que me seguiu, ele vive como uma mulher de testemunho de Jeová. Mas a mulher que levou o esposo de testemunho de Jeová. Mas se tu conversar com meu irmão, se ele bater 5 conversas, e ele vai bater 5 versículos bíblicos. Aí ele se converteu aqui mesmo aqui em Luanda. Aí me faz então alegria. A mulher levou ele. Hoje ele está falando a palavra de Deus. Aleluia. Bem amado. Comemos, ficamos cheios. É muitíssimo bom. Mas medita a palavra de Deus. A Bíblia diz que este livro da lei não se afaste de seus lábios ou boca. Mas a Bíblia diz: medita ele dia e noite. Quer dizer que a palavra de Deus é a verdadeira alimentação. Sentimentos de casamento. Esses sentimentos de viagem. Mas coloca a palavra de Deus. Primeira posição é a sua vida. Porque a Bíblia diz: medita ele dia e noite. Sabe a palavra de Deus? O que a gente não estamos entendendo. Que nós vemos tipo um jornal. Tipo uma folha que nos dão no caminho. Você leia depois de terminar. Aí você mas quando você pega a palavra de Deus e você está falando, quando está aí Deus está te inspirando. A cada letra, a palavra que é dito, aí ajuda a ideia geral. A palavra de Deus que está aí há de dar paz. Vai te dar paz. Mas se tu tomar como um jornal,
ce livre de la loi este livro da lei ne s'éloigne pas de ta bouche. que nem se afasta da sua boca, Mais mas medita jour et nuit. dia e noite. Essa place A d'abord. palavra de Deus, quando toma lugar na sua vida, aí dá uma vida de sucesso, aí dá vida de dinheiro. Alléluia. Amém. A palavra de Deus. Na solo dina mwana nanga moko. Conversei com um dos meus filhos. Donc depois ela presque entre 19 assiste na Deve ser pelo menos lá por 19. Tanga mo na Facebook. Quando ele me viu no Facebook. A conta da página ngai. E ele entrou na minha página. Mais a como é pasteur. Mas ele também tornou pastor. Ne pouco ba gida ba servir na biso. Naquela época também foram nossos servos. A conta da página ngai. Ele entrou na minha página. Atali. E ele viu. Amoni matien otote a Nicolo awana. Ele viu as pregações que eu preguei aqui durante a semana. A comer lingai, c'est-à-dire atteindre une invitation. E eles me viam convite. Na notei. E eu notei. Simanango. Depois, Après 2 jours, como a mina aí. depois de 2 dias, começamos a se escrever. Ah, papa. Ele disse, pai. Papa na monio. Pai, eu te vi. Na kumisi nzambe. Agradeço a Deus. Na paboli nzambe. E abençoa a Deus. Nina lobi na nga esali ngai esengo pe pasi na motema. A coisa que ele me falou me fez tão alegre. Abi sana basale bele ba voyager. Mas há muitos servos que viajaram, Bakoma ba pakano. tornam-se pagãos. Mais yo, Mas tu, o na yebeta que papa na nga. que eu reconheço como de meu pai, 18 ans à 19 ans. Espace. de 18 a 19 de espaço, Na monio zo sala musala ya nzambe. eu venho te fazer a obra de Deus. Atinga te oza muto nzamba benga. Ele diz que és um homem que Deus chama. Oto yebi musuba keneka na bandu mwawa. Na bandu mwawa. Posso aqui no banco, somente aqui no banco. Asanga tuomo na bandu ne. Nesses 3 meses no banco. Metango sumu. Mas quando ele volta, Finyo sebeni. aí a vida toda, Na yebi cielo komoko. eu disse alguma coisa. Pour reconnaître un homme de Dieu, Tu reconhecia um homem de Deus, de prêter, não de perto, mais de loin. mas de longe. Est-ce que ça me dit? Será que alguém ouviu? Bayeba ka musani na nzambe. Reconheça o homem de Deus, Na prêter, não de perto, mais na musika. mas de longe. Bayeba ka pe un bon E fils. também reconheça um bom filho, Na ndaku te, não somente em na casa, libanga ya ndaku. mas fora de casa. Oto zwaka na ndaku. O que nós tomamos aqui em casa Yango etambusa biso é que libanga. nos faz caminhar lá fora. Ondela sa identité na yo. E aí demonstra sua Engela identidade. papa na yo, mama na yo. Aí demonstra seu pai e sua Mwando mãe. place abimi. Esse filho onde saiu, Azaki malédict. ele foi tão mal Mais na educado. place abimi. Mas onde esse saiu? Abimi na famille. Mas ele saiu na família. Alléluia. Amen. Parce que mon abimaka mwana mokete. Porque o menino não sai tão crescido. Mais abimaka sa koli. Mas ele sai já Abine crescido. basombaka Já lipa. sabe como se compra de Abine ke pão. balombaka. Sabe como não C'est-à-dire, tu sabia. as une certaine éducation quand tu Tem uma certa educação nele. Bien aimé, nous devons considérer la parole de Dieu Devemos considerar a palavra de Deus comme la lumière, la vision. como a nossa luz. Na place, nous sommes au temple. Em qualquer lugar que a gente pode caminhar. Nde bilo banzambe ke koni sa biso. Aí a palavra de Deus há de nos fazer E crescer. kosala mutu liboso na Que fará então homem diante dos homens. biso koza na Yesu. Sabe, se tu tem Jesus, Okobanga mutu te bopesa mutu respect. aí você não vai temer ninguém, mas há de dar respeito. Respect oyo eza kati na E ye. esse respeito que se come na Eza dentro de tipo ti, nzambe. aí se faz a divinidade de Deus. Témoigner yo. Aí há de te testemunhar. Partout ya ba grand. Qualquer sítio, Ya bato minene. há grandes homens. Mais yo za ndenge wana. Mas se tu és assim, Mais bazwi en valeur. mas se tu és Baza tu fais boania kati. e aí encontra inteligência em ti, Tu fais bon nzambe kati. a divinidade em ti. Oyo ezosanga biso lelo. Que aquele que nos faz Ya da bato tua bakete na bipai na bipai. aí Oyo Jesus Cristo afirma, ficaram Tu n'as pas une fonction même identique ya bomo ina. porque não tem uma função idêntica na sua vida. Obeza malamu. Sabe que é muito bom Pour recevoir ba nzambe l'église. receber filho de Deus na Mais igreja pour recevoir ba serviteur. que receber servos. Alléluia. Amém. Eza malamu. É bom. Mbato te yé. A ovelha que é On va pregada, dire l'église. aí você coloca na Mais igreja. serviteur est l'église. Mas servo vem na igreja. Quand nous avons un serviteur. Quando você tem servo, Le Seigneur t'a donné double mission. aí você tem que olhar de todos os olhos. Alléluia. Amém. Bien-aimé. Bem amado. Faut-il éviter de fréquenter le pécheur? Por que evitar estar com os pecadores?
Est-ce que nakoki koboya kovanda na batamasumu? Será que posso negar viver junto com os pecadores? E que o tema de gente hoje eu respondi: jamais vou me afastar dos pecadores, mas eu utilizei uma oposto. Eu estarei com ele, mas prudentemente. Eu dei um versículo segundo o livro de Tessalonicenses. Verset 3, verset 6. São versículo 3 a 6. Aí você verá a palavra do Paulo está dizendo. Há uma palavra de sabedoria. Cheio de sabedoria. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe uma pessoa. Que abençoe nesta manhã. Eu preguei de pé, mas estou dizendo. De maneira que também sou abençoado. E eu estou confirmando a mensagem de Deus. Aleluia. Amém. Coloca sempre. Zamoyo, Zambe Malamu, Zamo. Seigneur. Ah, bien aimé, dans la salle, il colore, bien aimé. Mon instant, ma pâte, bien aimé, dans le Seigneur. Ma colombe, côté, il pâte, et voyant. Ah, bien aimé, dans ce sujet, à quoi qu'on a une sambée. Dans la danse, bien aimé. Et ce moi, la préside. Mais son aucun a été, si je vois comme on a le même sens. Bien aimé, on est dans le monde, ma camoufle, qui nous a c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Artiste de toi. Mon attente est toi, les bien-aimés. Mon nez est dans l'amour. Mais mon scolomon, quand est-ce qu'on a l'information que étoile, il faut qu'on voie dans le boca sombolo. Bien-aimé, il n'y a pas si pas d'étoile. Bien-aimé, il y a un yébité. Les autres, ils ont des zombies. À sa cacan zombie. Alléluia. Alléluia. À cette une adoration, bien-aimé. Abomine adoration. Yende sengeli biso to tombo la kabutu pe na mungu. Yende sengeli to tombo la bongo ina biso. Yende sengeli to tombo la bafi na biso. Na bisala na biso bien aimé. Parce que ya lobi ete. Tango bako tombo la mwana na meto. Nebo ko yeba na ko ya sali. Alléluia. Jésus. Asan Zambé bien aimé. Asan Zambé.